Boa noite, gente. Estamos de volta depois de uma semana. Desculpa a semana passada. Foi um tumulto. Várias coisas aconteceram. Bernardo e Flávia tiveram que mudar, meu filho, minha nora. Tivemos nem tempo de arrumar tudo. Tivemos que fazer isso em 24 horas. Foi de domingo para segunda. E depois a Chloe, a minha quinta neta, estava para nascer. Foi para o hospital já várias vezes, a Flávia não nasceu, então a nossa vida está muito tumultuada, mas espero que amanhã, né, Flávia, amanhã, eu e a Flávia, não tem ninguém para ficar com ela, quarta-feira, amanhã. Desculpa, quarta-feira. Hoje é segunda. Então, quarta-feira, tudo vai acontecer. Deixa eu dar uma notícia aqui muito importante. Primeiro, no domingo agora, que passou, 3 dias atrás, o horário de verão aqui na Flórida entrou. Isso significa... Domingo foi ontem, pai. Domingo foi ontem? Domingo ontem. Tem razão. 3 dias atrás? 3 dias atrás, não, é uma outra notícia aqui, desculpa. Ontem mudou o horário de verão aqui, ou seja, no Brasil, 8h30 aqui, no Brasil será então 9h30. Estamos com 1 hora de fuso horário apenas. Talvez muitas pessoas vão achar que vão entrar agora daqui a pouco no meio da aula, mas nós vamos avisar isso. E a segunda coisa é que para você entrar no Ustream agora, você põe Ustream, aula, Pastor Júlio Nogueira, Ustream.tv. Isso está no Facebook, de qualquer maneira, a informação. Mas Ustream.tv, aula, Pastor Júlio Nogueira, e põe o número 2. É Pastor Júlio ou PR? PR Júlio Nogueira. PR, abreviação de pastor, PR Júlio Nogueira, número 2. Tá? Nós estamos... Atingiu o máximo do outro canal. O outro canal já atingiu o máximo, tivemos quase um ano, 60, 70 aulas, deu 10 gigabytes, então nós tivemos que abrir um outro canal. Então, qualquer dúvida, siga o Facebook, né? Tem muitas pessoas ligadas ao pastor Miguel, eu tenho recebido vários e-mails, alguns pastores de Portugal, enfim, lá do Brasil, e aguardem nosso retorno. Eu estou mais ansioso do que qualquer um, mas Deus está nos mostrando etapas para que a gente possa realmente voltar. E tudo, eu posso dizer que já estamos praticamente na reta final. Ok? Então, por favor, não esqueça sobre o problema do horário. Eu recebi um e-mail muito interessante, foi até de uma irmã, que foi há 3 dias atrás, apenas de informação muito importante. Se você receber um e-mail, isso saiu aqui na CNN, se você receber um e-mail escrito assim, Windows Live Update, não abra. Viu? Não abra esse e-mail. Pelo contrário, além de você não deletar, você desliga o computador, porque segundo a McAfee, que tem... O que você está lendo? Sai correndo, vai na farmácia. Você não entendi. Vai passar a informação, eu deixo. Essa informação saiu na CNN aqui. Liga, tira da tomada. Não, você deleta e esse pessoal é bobo. Gente, eu tenho que voltar pro Brasil porque essa turma aqui... algo mais próximo, né, cara? Ele recomenda, tá aqui, ó. Desliga imediatamente o teu computador. Informação Por quê? Esse vírus foi classificado pela Microsoft como o vírus mais destrutivo que já teve. Ou seja, diz que ele destrói, eu não entendo isso aqui, o setor 0 do disco rígido. Ou seja, acaba tudo e não há condição de você restaurar o seu computador, a sua memória. Então, se você acha que o pessoal está gozando aqui, espero que você não caia nessa aí, viu? Vou te mandar um hoje. Vai te mandar um hoje? Depois é título. Windows, só para você ver, é Windows Live Update. Live Update. Pronto. Bom, gente, vamos retornar nossa aula, porque já ficamos uma semana sem aula e nós temos que... Desculpa que a gente não avisou semana passada. Já pedi desculpa, já avisei.
da semana passada. Realmente foi tudo em cima da hora, mas algumas pessoas já estão de volta e outros vão conectar daqui a pouquinho. Enfim. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Liliane não pôde vir hoje, está conectada, a família, a Vânia, enfim, talvez o pessoal daqui da Flórida, outros que estavam viajando, estão retornando. Marco e Dani, né? Marco e Dani devem estar. Dani tá ao vivo, minha mãe tá ao vivo. Sua mãe está ao vivo também, Yara? Que bom, beleza. E... Não vou ficar dando recadinho aqui. Depois. Aqui não é Facebook, não. Mas que bom, tem muita gente agora que vai poder ver ao vivo, porque com 1 hora de diferença e dá para fazer isso tudo. Ok, gente, vamos orar então, que a aula de hoje é muito importante, muito profunda e muito prática. Tá? Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele acalme o nosso espírito, para que a gente possa viver, andar no Espírito e entender as verdades espirituais. Nós estamos vivendo dias muito confusos, em torno de doutrina, de palavra, um diz uma coisa, outro diz outra. Nós precisamos ter, assim, um discernimento. Se você está buscando um dom espiritual, busque o dom do discernimento de espírito, porque isso é que vai te livrar de muitas armadilhas, porque as grandes seitas, as grandes heresias, elas sempre são baseadas numa verdade bíblica, só que ela é distorcida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, essa é a minha preocupação, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai honrar a palavra que é dele, para que a gente não seja confundido. Aquele que crê, diz a palavra, não será confundido. Quem crê na mensagem do reino de Deus, quem crê na inspiração do Espírito de Deus, não vai ser confundido. Tem muitas coisas acontecendo e daqui para frente vai ser cada vez pior. Mas, como eu disse, vamos pedir ao Senhor que Ele nos enche agora de entendimento, de sabedoria e de inspiração, porque sem inspiração fica difícil transmitir a palavra. Amém? Nosso Deus e Pai, graças te damos, porque apesar de ter sido uma semana dura, difícil, cheia de provações, sempre nós temos a vitória, Deus, porque a tua palavra nos garante isto. Obrigado a Deus, porque o teu Espírito está aqui de volta para iluminar, para dar direção, para dar esclarecimento, não só em cima da palavra escrita, mas também da palavra viva, da palavra inspirada, para abençoar o coração de cada um, ó Pai. Que ninguém, ó Deus, fique confundido e, pelo contrário, que possa ter a convicção que vem do teu Espírito, que imprime no nosso espírito a verdade do Espírito Santo. Abençoa cada um que está nos ouvindo, pela internet, online, aqui, ou seja, onde quer que esta palavra chegue, que ela venha para abençoar e não para confundir. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Na semana retrasada, nós estamos já algumas segundas-feiras e eu acho que eu preciso de mais 2. Estamos praticamente no ponto final da interpretação de um sonho profético que Deus me deu durante uma noite, já desde o mês passado. E esse sonho eu estou desvendando quase que passo a passo, usando a própria Bíblia para que não haja dúvida. Tá? E eu já tenho escrito aqui 34 páginas a respeito disso. Com mais 2 aulas, nós chegamos à parte final. Nós estamos agora falando, aliás, eu comecei há 2 semanas atrás a falar sobre aquela pessoa que estava no meio do rio, que bebia daquela água, e de tanto beber, ela começou a transpirar, e através dos poros do corpo daquela pessoa surgiram pedras preciosas de várias cores, e depois de algum tempo essas pedras começaram a se mover e aconteceram certas coisas. Então, nós paramos exatamente no ponto
para saber o que significam estas pedras preciosas, biblicamente falando. E como eu falei na penúltima aula, porque não tivemos a última, eu falei que é muito importante a gente pegar na Bíblia textos correlatos que falam sobre situações iguais, para não inventar alguma coisa da minha cabeça. Eu acho que essas pedras preciosas deve ser isso, ou pode ser aquilo. Não existe achismo, pode, deve. O segredo de interpretar a Bíblia, a chave de interpretação da Bíblia, é a própria Bíblia. Não é você usar a sua mente natural, ou lógica, ou raciocínio, ou sensibilidade. Não se interpreta a Bíblia dessa maneira. Você pode interpretar qualquer livro, romance, como novela, emocionalmente. Não, a Bíblia é um livro sobrenatural. E para você interpretar, seja o texto que for, você tem que ir por iluminação, direção do Espírito Santo, jogar texto com texto, e se possível 2, 3 vezes, falando da mesma situação, e o Espírito Santo ainda tem que confirmar, ok? Fazendo isto, não há erro. Aí a Bíblia diz que Deus honra a sua palavra para cumprir. Muitas vezes a gente fica com ideias, teorias e teologias em cima de textos criados por nós mesmos, e o Espírito Santo, ele não endossa. Por quê? Porque é coisa que vem da mente do homem. Então, além do que, nós vamos prestar contas de, principalmente, a Bíblia diz que aquele que ensina vai receber muito mais juízo da parte de Deus. Porque ensinar uma coisa errada para o povo de Deus, realmente Deus vai cobrar da gente. Desculpa a nossa aula, mas alguém chegando atrasado, eu tenho que abrir isso aqui. Peraí. Isso aí. Alô? Abriu. Foi engraçado porque a irmã Nil, ela disse, adorei a aula, a primeira vez que eu vi a aula, foi uma zorra, não sei o que, vai nascer isso, aquilo, abre portão e tal. Eu acho que ela está ouvindo a irmã Nil lá de São Paulo. A nossa aula é uma zorra mesmo, mas a gente fala a verdade aqui. Só um instantinho. Muito bem. Então, a pergunta que nós fizemos foi exatamente o que significa aquelas pedras preciosas no corpo daquela pessoa que estava no meio do rio. Eu usei um texto, o primeiro texto que eu usei foi do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 15, quando Paulo, no meio do texto, fala a respeito das pedras preciosas. E aqui no quadro está o resumo da aula passada. Ele começa dizendo que ele fala, aliás, no início do texto, sobre... Pessoas carnais. Exatamente. Ele fala, está aqui, ó. O texto fala, primeiramente, sobre crescimento na vida da igreja. Que Deus dá o crescimento, e só que esse crescimento, ele é baseado em 2 grupos de figuras que Paulo fala. Primeiro ele diz que o crescimento vem para a edificação da igreja, para a edificação. Tá? E são 3 assuntos aqui. Tem que haver crescimento para haver edificação e, de acordo com o crescimento, se for ele de maneira certa, isso vai te gerar o quê? O que diz aqui? Um galardão. Se você não crescer ou crescer de maneira errada, edificando a sua vida, você, além de não ganhar o galardão, você vai sofrer o quê? Uma punição. Isso é o texto que nós lemos. Eu vou, talvez algumas pessoas estejam pegando agora no meio do caminho. Oi, Mário. Só podia ser argentino. Algumas pessoas estão pegando no meio do caminho. Eu vou ler o mesmo texto e vou começar a aplicar, e vou dizer hoje, eu tenho que terminar essa aula hoje.
o que significam aquelas pedras preciosas. Ok? E você vai ficar meio surpreso, porque se você não tiver sobre a sua vida estas pedras preciosas, eu vou te dizer uma coisa. Neca de catiripepa de galardão. Ou seja, você não vai receber o galardão. Eu vou provar isso essa noite. Eu me lembrei muito do pastor Miguel, porque ele é um homem voltado para a unidade da igreja, isso, aquilo. Hoje, no meio da aula, o Espírito Santo me disse a única maneira de haver unidade no corpo de Cristo. Eu vou dizer isso daqui a pouco. Então, vamos por etapa. O mesmo texto que eu li, na linguagem atualizada, diz assim, presta atenção, é um texto completo de Paulo, tá? Então, nós temos que analisar ele todo, ok? Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 3, de 1 a 15, sendo que eu vou ler na linguagem atualizada. Agora. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce. Ou seja, o texto fala sobre edificação, sobre alicerce. A Bíblia diz que todo mundo sabe que é um alicerce, não é verdade? É a estrutura básica que geralmente ela é feita do nível do solo para baixo. E quanto maior o alicerce, mais você pode construir o quê? Um edifício. Ninguém constrói nada se não tiver alicerce. Por quê? Senão a parede vai cair. Muitos cristãos estão salvos. Porque o texto diz que ninguém pode edificar se não for... Ou seja, fala de cristãos, pessoas que já são salvos. Quem não é salvo não pode edificar em cima de nada. Embora tem muito cristão que está edificando a sua vida não em cima. Qual é o único alicerce? É uma pessoa. E a pessoa é Jesus Cristo. Muitos estão edificando a sua vida espiritual em cima de doutrinas cristãs. Que as doutrinas, por si, não tem nada de errado. São ensinamentos. Mas se você está edificando a sua vida em cima de doutrinas e de experiências, é duvidoso, porque Paulo diz, só tem um fundamento. E esse fundamento é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. E ele continua dizendo, e nenhum outro pode ser colocado. Nada. Não, eu estou bem alicerçado, eu conheço bem a palavra, eu pesquiso bem, eu tenho as doutrinas certas. Você não tem nada. Porque Paulo diz, o único fundamento é Jesus Cristo. Aí ele continua dizendo, logicamente, se é o fundamento... Eu agora vou começar a edificar alguma coisa. Então, logo em seguida, ele diz assim, alguns usam ouro, prata e pedras preciosas para construírem em cima do alicerce. Ou seja, vamos literalmente ler aqui. Quem é o alicerce? Jesus. É a pessoa de Jesus Cristo. Alguns cristãos, para edificar a sua vida, jogam em cima de Jesus, vamos dizer, ouro, prata e pedras preciosas para construírem a sua vida em cima desse alicerce, ok? Mas o que é isso? Quer dizer, joga ouro? Vamos entender. Primeiro ele dá uma linguagem figurada. Agora, no versículo seguinte ele diz, outros cristãos ainda usam madeira, capim ou palha. Ou seja, em cima de Jesus Cristo, cria primeiro essa imagem. Eles jogam madeira, feno e palha, ou capim. Tá? Fica com... Cada uma dessas coisas tem que significar alguma coisa. Tá? Mas guarda primeiro isso. Aí ele faz um ponto e diz assim, o dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade
do trabalho, e eu acrescento, de edificação de cada um desses grupos. Ele já está logo dizendo, olha, no dia de Cristo, ou seja, ele está se referindo aqui ao tribunal de Cristo, aonde haverá o julgamento da obra de cada cristão que ele edificou a sua vida. O que vai haver no tribunal de Cristo? Julgamento de como eu edifiquei a minha vida sobre o fundamento de Jesus Cristo. Você tem duas opções. Edificar com ouro, prata e pedras preciosas, e outro grupo de cristãos edificar sobre madeira, palha, feno ou capim. É a mesma coisa. O dia de Cristo mostrará o trabalho de cada pessoa. Isso é o versículo bíblico. Como é que você está edificando a sua vida? Eu nem sabia. A maioria nem sabe que tem que edificar a vida dela. É o que Paulo diz. Eu já sou salvo, eu vou para o céu. Eu sei que você vai para o céu. Se você realmente for salvo, você vai para o céu. Isso aí já está garantido, já está edificado. Mas, o Espírito Santo, sabendo que nós temos que edificar, levar a vida a sério, ele criou, antes da vida eterna, da eternidade no céu, da Nova Jerusalém, ele criou um período chamado o milênio, 1000 anos, quando Cristo voltar, logo após esse tribunal de julgar as obras. E esse estudo, eu já falei, nós temos 60 páginas detalhadas sobre isso. Eu não posso falar isso tudo agora. A obra de cada uma vai ser provada nesse tribunal. E diz aqui o texto, o fogo, obviamente, de Deus no tribunal, o tribunal de Cristo vai ter fogo. O fogo vai mostrar, porque o fogo mostra, ele clareia e vai provar a sua verdadeira qualidade. Todo cristão que comparecer no tribunal de Cristo vai ter que comparecer. O fogo de Deus vai jogar em cima desse grupo, em cima desse, vai clarear. E diz aqui o texto que Paulo escreveu, ele diz, se aquilo que alguém construir sobre o alicerce, isso ou isso, resistir ao fogo, então ele receberá o quê? Uma recompensa. Joga fogo aqui, em cima do ouro, em cima da prata, em cima da pedra preciosa. Queimou o ouro, queimou a prata, queimou a pedra preciosa? Não. Então ele vai ganhar o quê? Uma recompensa. Ele usa galardão, ele usou aqui a palavra recompensa. Tem outros cristãos... Está querendo dizer aí esse fogo em relação à Geena já? Tipo, sim, esse... A Geena está provado. Que era madeira, palha e ferro. Que não for... Exatamente isso. Se o fogo, ele diz isso aqui no versículo seguinte, se o fogo de Deus, por exemplo, vai em cima do trabalho da edificação de um crente, a maioria dos cristãos nem sabe que tem que edificar a vida dele. É o que Paulo chama de desenvolver a salvação. Eu estou salvo, vivo de qualquer maneira, faço qualquer coisa, eu vou para o céu mesmo. Essa é a pior pensamento que algum cristão pode ter. Porque se ele não edificar a sua vida de maneira certa, embora ele vá para o céu, ele vai passar 1000 anos que Jesus vai reinar na terra. Os que não receberem a recompensa vão receber uma punição. Tem outros textos que falam sobre isso. E eles vão ter que ficar na Geena, porque a palavra Geena, eu sei que muitas pessoas vão se assustar. A palavra Geena é a palavra inferno no grego. Talvez você estava dizendo, ué, pastor, então você quer dizer que eu vou para o inferno? Uhum. Eu quero dizer sim e não. Vai passar. Entendeu? Vai passar. Uma apostada. É como eu disse, eu quero saber mais sobre isso. Então,
você me escreve e eu vou tocar sobre, eu já toquei esse assunto aqui. Não é que você vai ficar eternamente... A Bíblia fala trevas exteriores e ela explica. Eu já estou dando aula para quem já seguiu isso. Então, se você... Tem alguém berrando aí? Não. Ah, não, é o Ia. Eu achei que estava alguém já queimando lá. Mas veja só. Vamos seguir o que Paulo está falando e bota suas barbas de molho, porque, olha, se você acha que ser cristão é apenas ser salvo e desfrutar das bênçãos e viver de qualquer maneira, você está muito enganado. Ser cristão tem uma responsabilidade muito grande de edificar a sua vida em cima de Jesus Cristo. E talvez você diga, eu não creio nada disso, não tem problema. Se você não quer crer nisso, o dia de Cristo, quando Jesus voltar, pelo menos na hora você vai lembrar, uau, porque todo mundo vai estar lá, somente os cristãos. Ele vai dizer, bem que aquele pastor lá falou isso e eu não acreditei. Você temporariamente vai sofrer, depois você vai sair. Tá? E você vai viver eternamente no céu. Esse é o plano que Deus desenhou, que está encoberto na palavra de Deus. Infelizmente, o evangelho que eu e você recebemos durante gerações foi um evangelho muito da periferia, muito... Muitas pessoas falam sobre isso aí, falam que Deus não faria, Deus tão amoroso não faria isso com as suas ovelhas. Podem pensar. Por Deus ser amoroso, ele faz isso com as ovelhas desgarradas e que não cresceram, e você pode pegar todas as parábolas, né? Aquelas que não quiseram crescer, ele teve que fazer com que elas amadurecessem, porque a Bíblia diz em Hebreus que se o filho é filho e não é bastardo, Deus faz o quê? Ele disciplina. Se você não for disciplinado aqui, hoje e agora, você vai ser disciplinado na geena temporariamente. É como eu disse, para provar isso, eu teria que te dar pelo menos 10 aulas, com toda a profundidade, mostrar na Bíblia, abrir os seus olhos e você vai dizer, uau! Ou seja, para todo cristão que creu em Jesus e é salvo, existe uma alegria tremenda, vida eterna. Mas existe, ao mesmo tempo, um perigo temporário. E eu estou despertando a sua atenção para esse perigo temporário. Ok? Fala. Só para lembrar, quando você falou já um tempo atrás sobre a geena, sobre o milênio e o dano da segunda morte. Não tem como Deus, para ele julgar os ímpios, a gente tem que ser achado sem culpa. Exatamente, eu falei isso. Diferenciado dos ímpios. Para ser justo, Deus. Exatamente. Uma vida de qualquer jeito, praticamente igual um ímpio, só porque aceitou Jesus, como é que Deus vai condenar? Deus tem que ser justo. Se o cristão está vendo dessa forma, você já comentou sobre isso. Já eu me lembro. Acontece que a gente tem que ser achado íntegro, livre de exatamente, culpa. De culpa. Exatamente, para Deus ser justo. Porque para ele ser justo, como é que ele... Se não eu sou um ímpio, é verdade. Deus me condena e diz, mas esse teu filho aí também viveu de qualquer maneira. Tu estás sendo injusto. E Deus tem que ser justo no julgamento dele. Porque no julgamento do trono branco, obrigado você ter lembrado isso. Você falou. Os caras vão dizer, por que eu tal isso aqui? Não, eles também. Porque os ímpios são os últimos a serem julgados. Os ímpios serão os últimos, é verdade. A ocasião de começar o julgamento começa, disse Pedro, pela casa de Deus, pela igreja. E esse julgamento será nas nuvens. Já mostrei isso aquilo quando Jesus voltar. Ele vai julgar essas pessoas. Depois nós vamos descer aqui. A aula é tremenda. Eu não vou entrar nisso, porque senão eu não dou aula de hoje. Vamos lá. Muito bem, ele continua dizendo. Se aquilo que alguém construir sob o alicerce resistir ao fogo, isso aqui é a única pessoa que edifica a sua vida sobre ouro, prata e preciosa, vai resistir. Diz, então, ele receberá recompensa. Mas, se o trabalho de edificação de alguém se queimar, se o fogo bater na madeira, queima.
Ou Ó, sobre a palha. pior. Pior ainda, sobre o feno, capim. Se ele se queimar, então ele perderá a recompensa. Palavra de Paulo. Paulo pregava isso constantemente. Por isso que os outros discípulos, Pedro, Tiago, os que estavam preocupados com doutrinas judaicas dentro do cristianismo, tem que ser considerado. Paulo disse, para. Eu subi ao terceiro céu e eu desci ao paraíso no fundo da terra. Eu ouvi coisas que eu vou dizer para vocês. Ele começou a falar isso, o nego falou, esse cara é louco. Finalmente, Pedro disse, ele teve que escrever uma última epístola, dizendo, nosso amado Paulo falava coisas difíceis de entender, mas que é o genuíno leite espiritual que gera crescimento. Então, quem tem ouvidos, ouça. Eu não estou inventando nada, eu estou apenas interpretando o texto que Paulo deu e vou usar outros também. Continuando, ele diz assim, porém, ele perderá a recompensa, ponto. Porém, ele mesmo será salvo. Pelo menos alguém fique alívio, né? Como alguém que escapou passando pelo fogo. Ele não vai perder a salvação. É impossível de se perder a salvação. Bom, vamos analisar algumas coisas. Essa passagem, esse texto aqui mostra, como eu disse claramente, somente as pessoas salvas podem edificar sobre Jesus Cristo, não é verdade? Então isso aqui não tem nada a ver com ímpio. Tem a ver com a igreja, comigo, com você, com todos os cristãos. Outra coisa, ele diz que a obra de alguns vai permanecer. E se ela permanecer, ele vai receber uma recompensa. Por outro lado, ele diz que a obra de outros cristãos, se for queimada pelo fogo, além de ser consumida, eles vão sofrer uma punição, embora eles sejam salvos. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Primeiro, quem quer receber a recompensa no reino milenar? 1000 anos com Cristo. E tem muitas igrejas que creem nisso. Isso não é novidade, não. Para você receber a recompensa do reino milenar, você precisa ser, então, em cima de tudo isso aqui, uma pessoa que edifica a sua vida em cima de quê? Ouro! Ou seja, você quer ir para o reino milenar? Você tem que ser uma pessoa, como diz uma expressão no Brasil, esse menino é de ouro. Já viu essa expressão? Essa menina é de ouro. Ou seja, fulano é áureo. Áureo é de ouro. O que é uma pessoa de ouro? Pela palavra que a gente usava no Brasil, é uma pessoa preciosa, né? Mas ser de ouro significa o quê? Eu sou uma pessoa... Ô irmão, irmão é áureo. O que significa isso? Você tem que saber, porque senão, na hora que você chegar no tribunal de Cristo e o fogo passar, se você não souber na prática o que significa ser de ouro, você está o quê? Ferrado. Ferrado, queimado, fora do galardão. Então, todo mundo levantou a mão. Eu quero ser uma pessoa de ouro, eu quero edificar a minha vida em cima do ouro. Na prática, o que significa isso? Ouro na Bíblia significa o quê? Natureza de Deus. Ou seja, se eu sou um menino de ouro, eu sou um menino que expressa a natureza de Deus na minha alma. Certo? Não é expressar a natureza de Deus com doutrinas. Deus teve que colocar por base uma coisa que alcança todo mundo, independente de ensinamentos e doutrina. E expressar a vida de Deus na sua vida, no dia a dia,
na sua alma, não é nas suas frases evangélicas religiosas. Oh, irmão, oh, aleluia, glória, glória, louvar. Tem irmãos que expressam isso, mas que na verdade é apenas um chavão religioso. Oh, aleluia, glória, oh, pedra viva, oh, irmão, não sei o quê. É só frase. Se a vida dele, ele não expressa a natureza de Deus, como Deus é, na alma dele, nas reações dele, eu vou te mostrar em que áreas. Ele não é uma pessoa de olho, ele é uma pessoa religiosa, que expressa frases religiosas. É um pouco difícil de engolir, né? Mas tudo bem. Liliane tá falando, é isso aí, pastor. Fala mesmo. Oba, fala mesmo. Obrigado, Liliane. Tudo bem. O teu marido também está falando. Não muito, mas tudo bem. Vamos lá. Então, para receber a recompensa, você viu que o texto fala, condição para receber a recompensa é edificar sobre ouro, sobre prata. Você tem que ser um menino de prata. Uma mulher de prata. O que significa ser uma pessoa prateada? É vice, né? É o vício o quê? É vice. É vice. Que é Ouro, isso? prata e bronze, é o segundo colocado. É o segundo. Ah, é o vício. O segundo, lógico. Primeiro eu tenho que expressar a vida de Deus na minha alma. Ser de prata, o que Paulo? Prata, não. O que significa prata na Bíblia? Não. Não. Praticar os frutos de justiça. Prata significa redenção. Já mostrei desde a história do, como é que se diz, do tabernáculo de Moisés, que era feito de prata, ouro, bronze e tinha outras coisas. Todos esses materiais já estavam no tabernáculo de Moisés. E o significado deles tem que ser o mesmo até hoje. Lembra do bronze, que significa julgamento? As colunas do tabernáculo eram de quê? De bronze. Por que as colunas que sustentavam o tabernáculo eram de bronze? Quem são os sustentáculos da igreja? São pessoas de bronze. São pessoas o quê? Justo. Que foram julgadas e justificadas por Deus. Hoje a igreja escolhe, infelizmente alguns pastores escolhem as colunas e baluartes da verdade da igreja, pessoas que têm influência na sociedade, têm carro do ano, ou dinheiro, isso e aquilo, e coloca... A igreja de Deus tem que ser feita por pessoas que foram julgadas por Deus e foram, o quê? Redimidas, compradas. Pessoas que tiveram uma experiência realmente com Deus. Então, cada pedra preciosa significa alguma coisa. Ou seja, ser prateado significa praticar diariamente atos de justiça. O que é uma pessoa que foi justificada? Considerada, a palavra justificada, uma pessoa que não tem culpa. E a prata significa isso. Você está vivendo hoje, ontem, você viveu uma vida de uma pessoa sem culpa? Uma vez um camarada escreveu, brincando, escreveu um bilhetinho assim para vários amigos dele. Fez o mesmo bilhetinho e escreveu assim. Mandou um telegrama, tipo, ou agora seria mais fácil, manda um e-mail assim para uns 50 amigos seus, bota assim. Fulano, fuja rapidamente. Descobriram tudo sobre a tua vida. Ponto. Tu vai abrir aquele e-mail dizendo, puxa, descobriram tudo. Na mesma hora, o que tu acha que aquela pessoa vai pensar? Eu disse, meu Deus, será que diz? Meu Deus. Ele vai logo o quê? As culpas
não resolvidas na vida dele vão vir à tona e dizer, meu Deus, descobri, eu vou ter que ir embora. E muitos, ó, se mandaram. Porque sempre alguém tem a culpa de alguma coisa. Se você foi justificado, considerado sem culpa, perdoado por Jesus, você hoje tem que viver uma vida sem culpa. Nada pode te condenar. O teu zoião olhou para quê hoje? Tudo que você fez hoje no seu trabalho, na sua vida, foi uma vida isenta de culpa? Olha que nós vivemos num mundo poluído. E tem coisa... É que às vezes eu não posso contar certas experiências que as pessoas vão dizer, eu contei uma vez. A gente vive num mundo poluído e se você não abrir os seus olhos, você cai. Deus está dizendo assim, você quer galardão? Viva uma vida sem culpa. Depois... Mas tem gente que tipo... Ele é cristão, ele é salvo, ele peita e borda. Tem gente que justifica todas as suas ações e as suas justificativas e já isentam ele de culpa na consciência. Mas sabe o que é isso? Isso é madeira, feno e palha. São coisas humanas. E quando ele chegar com essa desculpa no tribunal de Cristo, vai dizer, não, mas eu sempre tinha... Deus vai ver. Então, peraí. Pega um anjo, porque tem um anjo do fogo, tem anjo das águas. Ele vai passar ali e vai dizer, isso foi coisa da sua mente, como você acabou de falar. Vai queimar, digo, não deu certo. Fala, alguém está querendo falar alguma coisa. Liliane está falando, tio, eu conheço algumas pessoas que são evangélicas e fazem coisas erradas e vivem sem culpa. Acham que elas fazem o que é certo diante de Deus. E aí? Fazem mal ao outro, tramam coisas. Aí a Dani e o Marcão falaram, não se arrependerem, e se não arrependerem, mudar de atitude. Se não praticarem uma vida prateada, não mudar, o que vai acontecer? Continua. Gena, ela falou. Gena! Gente, você acha que se Deus é justo, além de fazer isso que a Flávia falou, quando houver o julgamento dos ímpios, e Deus tem que mostrar, não, olha, fulano viveu uma vida expressando a minha vida. Ele viveu, ele fugiu do mal, da aparência do mal. Ele arrancou um olho do que ter 2 olhos e ir para Geena. E a parábola que Jesus usa é isso. Se o teu olho direito te faz o quê? Tropeçar, arranca, porque é melhor você entrar no reino milenar do que tendo os 2 olhos, dando desculpas, e ir para Geena. Se o teu braço, a tua mão, te faz tropeçar, roubar, ou manipular, ou olhar para uma mulher com pensamento impuro, porque o contexto, ele explica, é melhor que você corte o olho, corte o braço, entre no reino maneta, do que tendo os 2, e o quê? Para ser prateado é praticar atos de justiça. Não, eu estou limpo diante de Deus. Não tem nada que me acusa. Aí você vai dizer, mas eu caí, eu tropecei. Resolva logo, vá diante de Deus. Peça o Espírito. Esse é o problema. Quando a pessoa tem justiça própria e ela não é iluminada por Deus, é prova de que essa pessoa, que você falou, que a Liliane falou, que é cristã e salvo, ela sempre está se justificando, é prova de que ela não ora e não confronta, ela não está diante de Deus. Tem certeza que ela não ora nunca. Porque uma pessoa que ora e está diante de Deus, a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer é iluminar ela a respeito disso. Esse é o Deus que eu conheço. Às vezes você vai, poxa, eu vou diante do Senhor, vou pedir isso, aquilo. Deus disse, tudo bem, isso não é problema. Mas olha, você olhou assim, você fez isso, você fez aquilo. E quem vive constantemente na presença de Deus vai ter uma experiência tremenda. Sempre Deus vai mostrar alguma coisa. Para quê? Para ele queimar, para ele tirar da vida dele. Quem não tratar com os seus pecados, com a sua justiça própria, que os fariseus tinham justiça própria. Quem não tratar isso hoje na era da igreja, vai tratar na Geena. É isso que a Bíblia, é isso que Jesus disse.
Leia todas as parábolas de Mateus. Se você foi perdoado por Jesus de todos os seus pecados, e se o teu irmão que te deve alguma coisa e você não perdoou, e pegou ele, jogou na prisão e diga, me paga o que você... Isso é uma parábola, né, que Jesus contou. O que Jesus falou? Ele ali está falando sobre irmão, 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 irmão. Reino, não tem nada a ver com um pecador. Ele disse, uau, você foi perdoado de uma dívida tremenda, o teu irmão te devia uma coisinha pequenininha. Você não perdoou? O que Jesus disse? Vai, acerta enquanto você está a caminho do reino, que ele quis dizer. Acerta com o teu irmão aqui em vida, porque se chegar uma hora do tribunal de Cristo, que ele quis dizer o seguinte, se te pegarem, entregarem ao oficial de justiça, porque se o oficial de justiça chegar e dizendo, fulano, você não perdoou seu irmão, vai haver um tribunal, o tribunal de Cristo, tem que comparecer. E o anjo vai te levar à força. Leva o oficial de justiça, o oficial de justiça vai levar ao juiz, e o juiz vai te entregar a quem? Verdugos, que são os atormentadores que vão te levar para a gente. Todas as parábolas de Mateus, todas, que falam, aí diz, então tu ficarás lá e haverá choro e ranger de dentes, arrependimento tremendo por ter se justificado, por não ter andado expressando a vida de Deus. Sempre tem a ver com o reino e não com o inferno. Sempre com o reino, não com perder a salvação. É isso que é... Porque não pode. Uma vez salvo, Jesus, salvo para sempre. Então fica aquela dúvida. As pessoas dizem, não perde a salvação. Ei, não pode. Perde o reino milenar, mas não a salvação. Tudo isso está nas outras aulas, mas eu tenho que continuar a minha aula. Ou seja, eu tenho que produzir hoje. Se você, antes de dormir, você pode morrer durante a noite. Hein? Meu Deus. Boca pra lá, pastor. Não, eu não sou macumbeiro, não é boca de casa. Você pode morrer, ué. Acerta diariamente. Pare diante de Deus e diz, Senhor. Por isso que Davi... E olha, Davi, eu vou dar uma resposta para essas pessoas que dizem, não, eu faço... Ele disse, Senhor, sonda-me. Se eu for sondar a minha vida, eu sempre vou ter uma desculpa para alguma coisa. Eu fiz isso por causa disso, afinal de contas. Então... Por isso Davi disse, Senhor, sonda, manda a tua sonda lá dentro e me mostra. Se a sonda de Deus não te mostrar, tu está ferrado. Você vai ficar se justificando. Se você não crê nisso, não tem problema. Eu não estou obrigando ninguém a crer no que eu estou falando. Eu estou explicando o que a Bíblia está falando. Se você quer acertar a sua vida hoje, expressar a vida de Deus, praticar atos de justiça, ter uma vida limpa que ninguém te condene, eu estou te dando a oportunidade. E, finalmente, quem quer ir para o reino e não para a geena, tem que ter pedras preciosas, porque Paulo falou sobre pedras preciosas. Então a pergunta é agora, eu estou no âmago da aula. Eu já sei que ouro é expressar a vida de Deus na minha alma, eu já sei que prata é viver uma vida justificada, eu erro. Aliás, quem vive na prática do pecado não tem conversão sincera. É ou não é verdade? Porque João diz, aquele que é nascido de Deus não vive na prática. Praticar é todo dia fazer. Cuidado. Se você pratica, como você pratica academia todo dia, tá lá. Se você pratica pecado todo dia, checa. Hein? Quem dera se eu conseguisse fazer academia todo dia. Pois é, mas pelo menos pecar, muita gente peca todo dia. Então, viver na prática do pecado, esse não é nascido de Deus. Então, eu falo a verdade em cima do que a Bíblia diz, não é? Eu não quero inventar nada, eu não posso inventar nada, porque eu não quero que no dia que eu confrontar lá e vocês vão estar lá, bom, lógico,
Deus passar o fogo dele, vai dizer, por que tu ensinou uma coisa que não é? Por que não falou a verdade? E hoje, muitos pastores e líderes estão fazendo média para não afastar o povo da igreja. Estão pregando meias verdades, porque senão eles não vêm à igreja, não trazem dinheiro e... Dane-se! Se tiver 3 pessoas que querem viver essa verdade, o meu galardão está garantido. 3! 3 não, um pouco mais. Minha família. 5 netos com 2 filhos, 2 genros, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se 11, pelo menos, e mais alguém quer? Liliane, você quer aí? Ó, alguém aí? A minha aqui são 9. 9. Se alguém for e vocês praticarem isso... Liliane falou que não quer, não. Zelândia, tem Valadares. Quando o... Porque, olha, você sabe de uma coisa? Não é quantidade de obra, mas é qualidade de obra com quantidade. É isso que eu vou falar agora. O que significam as pedras preciosas? Hein? Agora, ó, eu já ouvi aqui uma coisa. Antes de significar os dons, significa uma outra coisa. Não. Espera aí. Vamos lá, vai arriscando aí. Realmente, o número 2, essas pedras preciosas... Caraca, eu preciso de um quadro novo ou de um... Tá ruim esse quadro aqui. No Brasil, vão Sentiu a indireta aí, galera? Número 1... Quadro verde. Número 2, o pastor falou. Essas pedras preciosas, se eu quero para o reino milenar, eu tenho que produzir... Não é eu produzir, desculpa. Transformação interior. Eu tenho... Não, a transformação interior... A Liliane falou aqui. Sim, mas... A transformação interior, é verdade. Mas como é que se chama isso em termos bíblicos? Eu tenho que ter os dons do Espírito, ok? Porque qualquer coisa, madeira, feno e palha, é qualquer coisa humana, natureza humana, os dons humanos que vocês têm, os pensamentos de homem, os sentimentos humanos, tudo isso é lixo diante de Deus. O fogo de Deus vai passar? Não, isso é humano. Você quer ver como eu vou provar para vocês que é? Vamos lá. Antes de eu ter os dons do Espírito Santo, eu tenho que ter uma outra coisa. Fruto. O fruto. Ela falou unção aqui, ó. Eu tenho que mostrar o texto. Eu tenho que ter o... Fica quieto aí, irmão. É o fruto, não são frutos. A Bíblia, quando fala sobre o fruto do Espírito, é que ele é desmembrado em várias virtudes. Tá bom, eu vou ler agora. É uma maçã cortada em várias fatias. Exatamente, mas é um fruto só. A maçã cortada em várias fatias. Você pode dar essa aula melhor do que eu. Pode? Quem me dera! Quem me dera que você pudesse fazer isso muito melhor. E você que está me ouvindo. Eu já disse uma vez isso aqui. Eu estou dando aula, eu sou aluno. Eu sempre disse, eu sou um aluno um pouco mais aplicado, vocês são os outros alunos. No dia em que você for um aluno e der aula, se você não for melhor e ter mais coisas do que eu, não valeu nada. Porque você tem que ser aperfeiçoar mais, buscar mais e pesquisar mais. É isso o meu desejo. Entendeu? Eu já falei isso aqui, mas deixa pra lá. Tá rindo por quê? Vamos lá. Eu preciso ser, olha aqui, cheio do fruto do Espírito. Acompanha comigo. O Espírito Santo tem que me encher com o fruto dele. Tem nada a ver comigo. Nada humano. E eu tenho que ser... Qual é a outra palavra aqui? Coberto. Cobertura é algo exterior, não é? Lembra no texto, esse homem que bebia,
ele exteriormente ele era coberto o quê? João. De pedras preciosas, não era isso exteriormente? Eu tenho que ser coberto exteriormente pelos dons de Deus. E os dons são dele, não são nada meu. Mas, antes de ser coberto pelo... Você sabe por que as pessoas não têm os dons do Espírito Santo? E quem não tem os dons do Espírito Santo e o ouro e a prata, vai para onde mesmo? Vai para a Geena. E quem manifesta o fruto do Espírito e os dons do Espírito Santo, vai para onde? Vai para o reino. Você tem alguma aula sobre os dons? Tem alguma aula? Agora, Ah, tá. vou falar, eu tive que acrescentar isso hoje. Eu fui almoçar hoje 4 horas da tarde. Porque eu sabia que você ia perguntar isso. Porque as pessoas leem lá. Então eu já vou dar uma aula rápida agora sobre o fruto do Espírito Santo. Ou seja, sobre o que você e eu temos que manifestar na nossa alma. Agora eu vou dizer uma coisa. Eu tenho que manifestar isso na igreja. Na igreja local. Quem está fora da igreja local e tem Jesus, fala em língua ou manifesta os dons, está furado. É igual um sapo furado. Fora do rei. A igreja é o lugar. Deus fez a coisa assim, porque senão, para que igreja? Igreja é um lugar onde só tem problema. Primeiro é o pastor. Só pede dinheiro. Depois é a mulher do pastor, que não fala direito com os membros. Depois é o filho do pastor, que é bagunceiro. Depois tem o primo. Depois tem o coisa. E depois tem os membros. É um lugar difícil de conviver, não é? A gente tem que ir. Bastante. Mas por isso Deus falou, É lá que eu quero fazer o negócio. é lá que eu vou começar. O portão do reino de Deus é a igreja local. Amém. O esposo do pastor sempre leva a culpa, tá reclamando lá. A esposa do pastor, eu sei, a minha você faz, faz amor. Pô. Ou você pode fazer com que estas coisas venham a seu favor e te levem para o reino, ou você pode cair na mesma esparrela que as outras pessoas fazem e dizer, não quero mais. Eu conheço pastores que as esposas não vão mais na igreja. Nossa, eu me lembro se no Brasil, na época, tinha um pai. Ela até se desviou de tanta pressão. Gente, mas Deus é sábio. Dá muito trabalho. Ou seja, é por esforço, é por violência que entra no reino. Não é entrar no céu, você já entrou. Mas para entrar no reino depende de você. Você tem que expressar a vida de Deus. Tem que beber muito da água. Você tem que fechar o olho, cortar a mão, porque esse mundo é ruim. Te impele. Aquela contou ontem um caso aí que vocês tiveram. Eu morri de rir, eu não posso contar. Eu não posso. Não posso, lógico. Não... Ótimo. Ó, é tão engraçado. Não pode contar. Não posso, a Flávia sabe. Eu achei demais. Mas olha, macaco, olha o teu rabo, abre o olho, ô fulano. Porque quando menos você cai. Aqui ele está em pé, veja que não caia. Mas não é boa a coisa? Flávia, essas são entre nós, eu e minha nora. Tá. Eu acho que o Marcão, não sei, é os dois, tá? O Marcão e a Dani. Os próprios líderes criam um abismo entre eles e as ovelhas. Sim, é verdade. Mas isso não é desculpa também. Presta atenção. É o Marcão. Presta atenção. Prova de que o líder não está expressando o ouro da natureza da vida de Deus na vida dele. Ele só tem boa mensagem. Ele tem marketing. Prega bem. Isso não... Pregar bem, conhecer a Bíblia, ser religioso, fazer frases, isso, ter pensamentos, isso é madeira, feno e palha. Porque a verdadeira mensagem é aquela que você expressa no seu espírito até sem palavra alguma. E quando você começa a falar, vai dizer, epa, esse pastor, ou esse líder, ou esse irmãozinho, ele tem alguma coisa diferente. Não é porque ele sabe mais. Eu sinto. É como Paulo disse, nós somos o bom perfume de Cristo. Você nunca vê o perfume, mas você sente o cheiro, né?
Se fulano tem cheiro de cambaca, é porque ele tá o quê? Com cheiro de quê? Cheiro de cambaca é o quê? Sei lá. Você inventou Não sabe agora. cheiro de cambaca? Isso não é cambaca, é cheiro fedendo. Gambá. Cambaca, rapaz. Anos 60, 70, Cheiro de cambaca. Meu tempo Ah, meu Deus, gambá. Tá bom, crente gambá. Você não vê onde está a sujeira dele, mas você chega perto e diz, Paulo disse, porque nós somos como o bom perfume de Cristo. Uns, cheiro de morte para morte. Outro, cheiro de vida para vida. Não é isso que ele fala? Ou seja, tu chega perto de muito crente, o cara está fedendo igual gambá. Ele tem morte dentro dele. Quando seja cheiro bom, o que que é? E quando ele abre e fala, as pessoas veem mais o seu cheiro, elas checam mais o seu espírito, a sua vida, do que propriamente o que você fala. Ninguém engana ninguém. Até engano. Até pode enganar, mas uma certa hora, Por muito tempo. não por muito tempo, porque se ele está tão fedido, meu Deus do céu. O cara entra lá, olha, eu pego cada carro lá, cada Mercedes, ou Mercedão, mas 63. também, quem Quando tem entra o- um cheiro, eu digo, esse Quem cara tá tem morrendo. O olfato aguçado é quem tá com a vida de Deus também. É lógico, para você se. Exatamente. Se você tem o seu olfato aguçado, o seu discernimento espiritual, você vai ver que o cara fala bonito, que ele diz isso, conhece e tal, mas ele não expressa a vida de Deus. Ele fala tão bonito, mas a vida prateada dele não tem ato de justiça nenhuma. Ele pinta e borda, faz isso e aquilo, fala bonito, engana todo mundo. E Deus não endossa na vida dele. E o povo é que sofre. E não, eu não estou aqui falando de líder, de pastor, não. Eu tenho que primeiro falar da gente, porque somos exemplo. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Ou seja, imite a minha maneira de buscar a Deus. Não é olhar para mim, mas ao mesmo tempo é. Se você não tem ninguém que te confronte, esperando só o Espírito Santo, ele vai te confrontar em situações de vergonha. Olha, deixa eu continuar. E ainda tem tempo agora. Adiantou uma hora, agora tem mais uma hora. Pode até meia-noite Tem agora. hora que tá certo. Poxa vida, tá certo, tá certo. Olha só. Primeiro eu tenho que ser cheio do fruto do Espírito, para depois eu ser coberto dos dons. O problema é que muitas pessoas estão forçando diante de Deus para terem os dons. Eu vou ler quais são os dons e os frutos. E eles, às vezes Deus até dá para honrar uma pessoa que está precisando no corpo, mas ele mesmo vai ser desqualificado. Mas se você tem o fruto, está cheio do fruto do Espírito Santo, você não vai cair no erro do inverso dos dons. Eu vou te explicar, então deixa eu ler. Tem pessoas que começam Começam bem. cheios do fruto, aí são cobertas dos dons, aí depois se esquecem do fruto porque se garantem nos dons. Eu vou fazer essa coisa, porque olha, quantas partes da maçã do fruto do Espírito existem? Você nunca Eu estudou? saiba 9. 9. 7, 40. Quantos dons do Espírito Santo tem no contexto? Quantos? Hã? Quantos dons? São um fruto com 9 Gomos. gomos. E esses 9, nós temos que receber de Deus pelo menos a metade. Pelo menos, não estou querendo... E depende, você vai ver. E não é nada que você tem por você. Ele é do Espírito. Se o Espírito não te encher com ele, estás fora. Porque, veja só, na hora que o fogo de Deus no reino passar, significa que o ouro, a prata e a pedra preciosa tem que ser coisas que vêm de Deus. E se o fogo passar no madeira, feno e palha, pensamento humano, que vem de você, o que vem de você, Deus despreza. E Você essa pode... é igual uma tangerina. Com gomos. Ah, é boa. Uma tangerina, tá bom, melhor ainda, melhor do que maçã. Se redimiu, se redimiu. É. Atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Pronto. Ó, 9. Quais são esses 9 frutos?
falando muita coisa aqui. Deixa Olha. eu falar aqui as coisas. Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23, 24, 25 e 26. Eu vou ler. Só que eu vou ler explicando para você cada dom rapidamente, tá? Paulo diz assim: mas o fruto no singular do Espírito. Rapidinho, naquela hora o irmão falou quantos dons são. Então não é dom, é fruto, que você está falando fruto. Não. Quantos dons? Eu já frutos eu botei 9. E dons? Quantos são? 9? 9 também. Ah, tá. Ou seja, para cada dom, você tem que estar cheio de um fruto do Espírito, senão você cai. Quantas pessoas, você falou, começaram bem, não tiveram fruto? Porque você vai ver, um aqui é humildade. Na hora que ele começou a operar um dom, operação de milagres, dons de curar, o cara não era nada. A humildade foi embora, a humildade. A humildade foi embora, o cara orou a minha oração, eu que fiz, o demônio saiu comigo, o câncer saiu, foi comigo. O cara já começa o quê? A se achar. Eu fiz esta igreja, eu fiz isso. O cara começa a se achar. Igreja do fulano de tal. Gente, eu não estou falando, eu quero falar mesmo o irmãozinho comum. Porque o irmãozinho comum, ele pode estar olhando. Ele é tão humilde. Mas a humildade humana, ela é, na verdade, um orgulho mascarado. Ele está lá dizendo, eu não sei nem falar, o pastor não me deixa nem chance para isso e para aquilo. Mas eu hoje já curei um, já ressuscitei 2, expulsei 3 demônios. O pastor lá está falando. O irmãozinho comum tem que ser do interior. Não, mas geralmente era a cultura. Deus fala Arnold. Não, sabe por quê? Porque o outro, o irmãozinho comum, ele só tá lá na frente, todo bom fala bonito, mais. tá? Ele não fala assim, ele é todo Curei 2 hoje. cheio de honras e circunstâncias e tal. Ele nem fala, na hora do louvor ele nem levanta a mão, ele fica lá sério, cheio de culpa. Não precisa levantar. Ele não precisa, O anjo levanta pra ele. ele disse, que povo besta esse aqui, levantando a mão para isso. Gente, deixa eu falar, Vamos lá. Mas o fruto do Espírito, o que significa essa frase? Mas o Espírito produz na vida de um cristão. É a mesma coisa. Quando você lê o fruto do Espírito, é amor, alegria, paz. Não! Mas quando você, por isso que eu botei aqui, o fruto do Espírito, ou seja, mas o Espírito é quem produz na vida pessoal de um cristão. O Espírito tem que produzir. O que ele tem que produzir? Primeiro, amor. Isso aqui é um outro engano. Isso não tem nada a ver com amor humano e natural. Amor não é sexo. Amor... Você quer ver uma coisa? Um ímpio, um macumbeiro, um drogado, uma pessoa que não conhece Jesus, tem ele amor? Lógico que tem! Tem, só não manifesta. Não, ele tem e manifesta. Você acha que ele não ama o filho dele? Não ama a droga. Você acha que ele não ama a droga? Lógico que ele ama. Mas ele tem ou não tem amor? É que nós somos tão espirituais. Não, quem não tem amor, só quem tem Jesus. Bobagem. Tem muita gente que não tem Jesus. Você sabe uma coisa? Ama mais o... Nós temos o mesmo amor humano. espírito que vai no Não, fazer caridade. Amo vai... os ídolos. Não, peraí. Ele falou aqui uma coisa. É um animal. Tem muita vai gente os doentes, os- que vai nos leprosários. Isso. Você já entrou num lugar desse? Que já foi no Instituto do Câncer, gente com metade da cara, já viu? Eu já entrei lá uma vez, nunca mais quero. Metade da cara não tem orelha, não tem nada. Tem gente que vai lá, tem um amor. Dá banho nele. E olha, E nem vai... nem é cristão. Não é. Ele é do espiritismo, kardecista, do pai da Umbanda, essas bobagens aí. Mas ele vai, é um amor humano.
Isso que Paulo está escrevendo aqui não é amor humano. Não é. Tem que ser algo que o Espírito Santo, tem que ser o amor do Espírito Santo, que pega o teu e transforma. Tem que ser o amor do Espírito Santo. Esse amor aí é o... Porque esse amor aqui é egoísta. Não tem alguma coisa a ver com ágape, fíleo? Tem. Por isso que é o amor, não é eros, é o ágape, porque tem que ser o amor de Deus. E nem é o amor filhas entre os irmãos. Sabe por quê? Na igreja tem irmãos que só amam 15 ou 20, que são os favoritos dele. Que é mais fácil. Gente, é verdade ou não? É verdade ou não? Eu sou o meu baterista. Eu amo meu baterista, o meu tecladista, ou isso, aquilo, e acabou. Esse é amor humano. O amor humano na igreja é que cria confusão. Então eu tenho que pedir ao Espírito Santo que ele me encha do amor dele. Faça isso diante de Deus. Porque o amor dele, você vai, na hora que alguém chegar e falar mal de você, isso, aquilo, com o amor de Deus, você sabe o que vai acontecer? Não tem problema. Oi. O Marcão está falando, o evangelho do reino está sendo pregado, a falta de informação. A falta de informação é maçante. Em relação às ovelhas, que é o ponto principal. Que é o ponto principal. O que fazer? Fazer? Não está sendo pregado. Esse é o evangelho do reino. Vai fazer, pastor Julinho. Tá Seja cheio da vida de Deus. Viva uma vida prateada. Você tá doido. Pratica o fruto. Peça o fruto. Amor. Você ama só os seus. Segundo, alegria. Alegria. Se você não for cheio da alegria do Espírito, no dia em que você estiver duro, eu vou te dizer para onde vai a tua alegria. Quer que eu diga? Não. Para Tonga da Mironga do Cabulete. No dia em que você ficar doente e acontecer alguma coisa, mesmo que você tenha dinheiro, a sua alegria foi para onde? Sou triste. Gente, quem tem o amor, se você tiver um ou dois desses três, você está feito na vida. Abacuque. Não tem, as vacas no campo estão magras, não tem o que comer. Eu estou alegre. Ei, se tu perder dinheiro na bolsa, se o cara falou mal de você, você não precisa perder muito dinheiro não, basta falar mal de você. Basta uma irmãzinha da igreja dizer que o teu batom é de Jezabel, ou a tua... Tem umas histórias assim, né? Se tem muita pintura, não sei o que coisa... Você já vai ficar... irmãzinha. Essa galera do fundo aí. Se vê os maus, já foi a tua alegria. Eu não me converti na Assembleia. Esse esmalte aí, mano. Falaram isso. Esse esmalte aí não dá, não. Gente, quem tem a alegria do Espírito, se tem dinheiro, se não tem, se tem isso, aquilo, é um dom de Deus. Não pode ser natural. Tá, mas Paz. pro reino você tem que comer os gomos todos. Não pode, vou ficar com um gominho só aqui, o que é mais fácil. Aí vai se tornar... Nós Olha, estamos a ver, meu irmão. Meu irmão. é por isso que eu digo, no mínimo, se são 9, e a Bíblia diz que no tribunal de Cristo haverá justiça e misericórdia. O único capaz de balancear, pode ser que você tenha 9, porque tem que ser um equilíbrio entre o fruto e os dons. Que na verdade a gente não vai estar 100% quando Nunca, não, é verdade. Só no final do reino. No final do reino você vai aumentar. Por isso que tudo é gradativo. E Jesus é o único juiz para saber o que é mais importante. Eu ter amor, paz, alegria, bondade, mansidão, o que é? Ele só que pode julgar. Ele pode fazer um balanço entre o fruto e os dons e dizer: entra, ó pequenino rebanho, porque o Senhor alegrou-se em dar-vos o seu reino. Depende.
Depende se ao que muito lhe foi dado, muito vai ser exigido. Então, veja, qual é a capacidade de julgar? Eu não sou juiz. Eu vou ser réu. A princípio, está todo mundo o quê? Ninguém é culpado, não é isso? Até que o fogo de Deus prova o contrário. E Deus é o juiz justo. Seja esperto, seja malandro. Se são 9, procure os 9. Para não ter dúvida. Certo? Engraçado que esse é um princípio da própria jurisdição e lei. Ninguém, todo mundo é inocente. É inocente, até que se prove o contrário. Exatamente. Todo mundo é inocente. Mas olha, para provar o contrário, você tem que provar o contrário. Ou seja, receba, peça a paz de Deus. Porque se você fica nervoso com uma notícia assim, isso e aquilo, e a minha natureza humana sempre vai me puxar para baixo. Então, você quer orar alguma coisa? Não peça isso, aquilo. Deus vai dar. Você diga, Senhor, eu quero teu amor, porque tem gente na igreja que não é fácil de amar. Mas com o teu amor, eu vou amar. E vou amar na boa, na sinceridade. Porque Deus, quando provar lá, diz, poxa, tu amou mesmo, foi uma situação difícil. Quando alguém fala mal de você, você ainda vai ficar alegre. Você não vai ficar triste. Eu fiquei pensando, eu vou chegar no Brasil. Tem pessoas que quando chegam, trazem alegria. Outros quando chegam, trazem tristeza, não é isso? Fulano veio, tudo. Não é isso? Ô, fulano chegou. Eu espero quando chegar lá, lógico que eu não posso. Eu sei que eu vou trazer muita tristeza para muita gente. Mas qual vai ser a minha reação? Poxa, alguém diz aí, não, pastor, vem logo que eu não vou ficar alegre. Pô, manda aí uma, pelo menos, para ajudar aqui. Reage na mensagem do rei. Sabe o que vai acontecer? Mas se eu vou chegar lá, muitas pessoas, com certeza vai ter um gaiato. Tem que ser gaiato, né? Ou um cristão carnal, né? Vamos dizer assim. O cara vai chegar, pastor João, tá voltando aqui e tal. Vão falar mal. Olha, exatamente. O cara está dizendo que pode temporariamente para a gente, cuidado, tá isso aqui. Qual vai ser a minha reação? Você vai falar, esse é um bom candidato. Glória a Deus! Manda Deus levar. Eu vou ficar alegre. Entrega pro diabo. Não, isso se eu não praticar. Exatamente. Se Deus mostrava, dizer, meu irmão, vai agora, antes da hora. Não, eu vou dizer. Tá aí a pessoa. Fale mal, mas fale no cinema Está nacional. sempre triste, está sempre em guerra, não tem domínio próprio. Rodolfo, vem logo, please. Play. Obrigado, Rodolfo. Eu quero que alguém poxa, que bom. Porque vem uma palavra, não é por ser eu. Ei. Não sou eu. É a mensagem que o Espírito Santo usa, esse canal podre. Eu sempre digo, eu sou uma mangueira furada. A água, quando passa, está cheia de furo. Alcança poucos. Então, não é a pessoa. Porque se alguém pensa que de si mesmo além do que convém, está ferrado. Então, veja. Continuemos. Vamos lá. Alegria, paz, longanimidade. Você sabe o que é longanimidade? Demora. Paciência. Demora a se irritar. Peraí. Peraí. Isso tudo aqui é para ser praticado aonde mesmo? Agora! Não, aonde? Que lugar? Na igreja. Na igreja. Aí não dá. Mas, gente, o que eu estou dizendo é o seguinte, a maioria... Bota outro lugar para praticar isso. Bota no clube, ou na reunião da casa, no barbecue lá em casa. Sábado vai ter um churrasco da minha filha, faz 35 anos, vai ser na piscina, vai ter vôlei, vão ter os amigos. É fácil. Ter paciência com alguém lá, eu vou irritar, eu vou tolerar. No vôlei, tu dá aquela cortada e empurra o cara. Ô, irmão, desculpa. É numa boa, mas na igreja, quando diz pastor, cara, nós devemos ser mais honestos. A igreja é o teste de resistência. A igreja, o reino de Deus, a porta, a chave do reino de Deus foi dada a Pedro, é abrir a igreja. É por isso que não se vai para o reino sem passar por ela. Tem que passar pela igreja. Eu vou repetir. Todo mundo aqui está na igreja, graças a Deus. Você que está me ouvindo,
que foi chateado com o pastor, que saiu da igreja, que brigou. Se você está fora da igreja, é salvo, ama Jesus, você vai para o céu. Mas tu estás correndo um perigo muito grande. Provavelmente não vai para o reino, vai para a hiena. Corre para a igreja. Reconcilia com o teu pastor, vai para outra, com o teu irmão, faz alguma... Olha, é como Paulo disse. Paulo muitas vezes falava assim, aquele irmão latoeiro, Alexandre, me causou muitos males, o outro me causou mais, eu estou orando. O Onésimo, que era um ladrão que ele conheceu lá na prisão, e ele indicou ele para o antigo dono dele e disse, eu estou orando para que Deus tenha misericórdia dele no dia de Cristo. Ele orava assim. Vou dizer uma coisa, é fácil ser cristão. Sabia? Quando a gente diz não é fácil ser cristão e não é fácil ir para o reino, sabe por quê? Porque nós estamos querendo praticar essas coisas Não quer abrir mão das coisas. pela madeira, feno e palha, pelo nosso próprio esforço, por isso que se torna difícil. Mas quando você diz, Jesus, cara, o meu amor é seletivo, a minha alegria depende das circunstâncias, Senhor, essa é a tua oração para essa semana inteira. Senhor, eu quero a tua paz independente de falarem bem, mal, de querer isso, aquilo. Eu quero ficar numa boa. Se você fizer isso, é prova que o Espírito Santo está enchendo você com o amor dele, a alegria dele, a paz dele, a paciência dele. Eu sou naturalmente uma pessoa... Tem certas pessoas que me tiram a paciência. Poucas. Mas eu quero... É uma delas. Ainda mais ela não está aqui. Mas tem certas situações. Tem certas situações. Não é todo mundo. Oi. Eliane está falando, tio, se o pastor é um mercenário, só faz mal a ovelha. A ovelha já perdoou, mas sua vida naquela igreja não dá frutos. Porque o pastor usa o altar, é que fica mexendo, altar para outras coisas e as pessoas já estão adoecidas. Elas já perdoaram em seu coração, mas precisam encontrar uma igreja que apacente elas, certo? Certo. Vai apacentar, trazer paz. Certo. Trazer a paz. Eu não estou dizendo que agora você vai ter que... Gente, quem é cristão tem o Espírito Santo vai mostrar onde você vai. Eu preciso ser apacentado, ou seja, ter paz. Porque não é fácil. Você precisa. É por isso que na igreja essas coisas, um tem que manifestar para o outro. Um tem que... É que muitos líderes passam para as pessoas que elas não serão abençoadas em outra igreja que não seja dele. Olha. É quando você fala que procure uma igreja, algumas pessoas entram naquele debate, né? Mas a igreja que eu frequentava, que eu frequento, não está pregando uma palavra viva, ou uma palavra que tem me edificado. Qual a sua sugestão? Entendeu? Peça ao Espírito Santo que saia dali e diga, pastor, eu fui abençoado até o dia de hoje aqui nesse lugar, isso, aquilo, mas Deus está me dando uma nova direção, eu estou buscando uma outra coisa, eu estou buscando me preparar para o ministério que não tem... Me abençoa, porque Deus vai mostrar um outro lugar. Eu vou sair daqui em paz, quero amar os irmãos. Essa é a reação certa. Peça, o Espírito Santo fala e te mostra o que você vai fazer. Eu não sou o Espírito Santo. Mas tem dons aqui que são dons de dar sabedoria. Entendeu? Se você tem um dos dons que é discernimento de espírito, você tem que saber se aquilo que a pessoa está falando, vai fazer, é verdade. Você pode ela pode estar te dizendo uma coisa com desculpa para ir embora, ela está mal e tal, isso, aquilo. Mas se o Espírito Santo te dá um discernimento de... irmã, vem cá. Não quis falar na frente de todo mundo, não. Mas isso que a irmã está falando, isso aí, isso é... A irmã está sendo dissoluta. É sempre irmã, né? Nunca é irmão, é irmã. Né? Desculpe, mas eu não tenho nada... Pode ser um irmão. Aí você vai dizer, olha, o Espírito Santo está me dizendo que a irmã não está sendo verdadeira. Isso foi uma desculpa. Eu estou assim... Ué. Foi usado um dom. Mas por isso que esses... Você vai ver aqui que cada dom que Paulo usa, ele sempre diz, se alguém exortar, faça com muito amor. Não é chegar, irmão, sai pecado.
Irmão, tá mentiroso. Sai, vai embora, tá fora. É. Essa pessoa tá precisando... Gente, há um equilíbrio. As coisas do Espírito Santo são essas. Quem praticar... Se você precisa da paciência de Deus, Deus vai te dar. E quem sabe que existe uma coisa sem amor, você não tem alegria, sem alegria, você não tem paz. É uma corrente. Né? Para ter paciência, você tem que ter paz. É mesmo, eu tinha pensado nessa corrente. Tem que ter paz. Paulo, quando escreveu isso, foi inspirado pelo... Não, eu vou ter paciência. Eu aprendi a ter paciência com algumas pessoas tão chatas na minha vida, no meu ministério, ao longo da minha vida, que hoje, quando eu voltar ao Brasil, eu vou amar essas pessoas. E já desde que saí de lá, olha, situações... Mas é Deus que tem que colocar isso. Não é a minha paciência humana. A paciência humana tem o quê? Pô, vocês não sabem? A paciência humana tem limites. Não tem limites? Olha, eu fui paciente até aqui, agora não fala mal, senão eu vou xingar. E olha, você perde as estribeiras. A paciência de Deus é sem limites. Paciência. Isso é longanimidade. Bondade. Uma revelação importante, que tudo isso, na verdade, é do Espírito em nós. Né? Lógico. Em nós. Não, nada. Tem gente no mundo, tem gente que no mundo que tem impaciência. Exato, é humano. Né? Eles têm paz. Gandhi era um cara muito paciente. Gandhi era paciente. Mas ele cria lá Fraturar o grupo, não tem paciência. Olha, eu sou um cara que gosta de provocar todo mundo, enche e tal. Eu sou capaz de botar você no desespero, se eu quiser. Então, sua mulher tem muita paciência. Tem, mas é para que ela... Para que ela chegue ao reino. Eu sou um instrumento, exatamente. Eu gosto de perturbar, eu gosto de fazer umas coisinhas assim e tal, isso, aquilo, puxar o pé e tal. Eu gosto. Isso é um atributo especial. Esse é um décimo. Não, Ronaldo, hein? É o 10º elo do negócio. É o 10º elo, exatamente. Depois da paciência, qual? Depois da paciência, só para terminar, vou terminar. Paciência depois daqui, que é a mesma coisa que longanimidade, benignidade, ou seja, delicadeza. Gentil. Você é com o Mário. Eu vou dizer uma coisa. Eu já vi um pai. O cara. Mas fizeram uma coisa aqui. Eu me lembro uma vez, eu estava entrando no escritório. Era um domingo. Eu chegava mais cedo, eu ia no escritório dele. O cara lá tá uma beleza, uma coisa, falando das bênçãos, uma alegria e tal. De repente entra um diácono. Ô, pastor? E normalmente o pastor nunca tem paciência com o diácono. Não, mas peraí. Ele veio com uma notícia de que o irmão falou... Eu não me lembro os detalhes. Ele falou isso aqui. Cara, o cara que estava na minha frente, meu amigo pastor, ele estava numa alegria. O cara, entre aspas, ficou possesso. Ele bateu na mesa e tal, isso, aquilo. Como chama essa miserável? Eu falei, peraí. E o cara ia pregar. Porque era antes, aquele negócio, a gente... Ia, né? Eu falei, não, meu Deus do céu. Ia. Eu comecei a tremer, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não sei se a Raquel estava perto, eu falei, bora, que o negócio está pegando fogo aqui, vamos sentar lá na grama. Paciência, delicadeza. Você sabe, as pessoas precisam, as pessoas estão doentes na igreja. Se você usar... Você já viu se Jesus fala assim, ó, fulano, pá! Isso tem que ser do Espírito. Fala. O Rodolfo está falando, nosso coração fica apertado querendo ajudar aqueles que sofrem em suas igrejas por causa de um altar doente. Principalmente aqueles amigos que amamos tanto. É verdade. Mas você sabe de uma coisa? Comece a orar pelos que estão no altar. Gente, a gente está orando para pedir coisas. Não está errado. Mas o melhor, vai agora ao altar de Jesus. O altar lá está doente. Pastor, a mulher do pastor, ou o diácono, seja lá quem for. Jesus,
Para meia hora e diz, Senhor, envia o teu amor para ele, envia a paciência para o líder, envia isso aqui, intercede, mas envia até semana que vem. Cara, Deus vai virar a vida do cara. Que ele vai aprender. É tão simples. A gente diz, não, pastor, não posso falar. Você não pode falar nada. É melhor não falar nada. Mas você pode falar com Deus. É prova de que nós não falamos com Deus. Porque na hora que você for fazer isso, quando você vai falar com Deus, e Deus vai te ouvir, desde que ele vai te iluminar e dizer, mas olha, eu vou começar uma série muito em breve, depois de acabar do tempo, estou cheio de coisa, sobre o problema do nosso coração. Aquele texto que diz, se o coração nos acusar, perdemos a confiança diante de Deus. Se o coração não nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração. Só vou te dizer uma coisa para você não perder. Você sabe por que as pessoas não oram? Não conseguem orar diante de Deus? Não é porque o diabo coloca isso. Não. Meu Deus, eu estou com pena do diabo. Nunca tive pena, mas já estou começando a... O problema não é o diabo. O problema é o coração dela. O problema é o coração dela. Se você tratar do seu coração, você vai orar 5 horas por dia. Eu provo isso. Você vai estar trabalhando isso aqui com o coração livre diante de Deus. Você vai estar na caixa do banco trabalhando, você vai estar tomando conta de criança, você vai estar no Espírito, e Deus vai te dar palavras, provérbios, você vai ter visões. O problema não é diabo, o problema é teu coração. Agora você precisa saber o que é o teu coração. Porque se eu perguntar aqui, o que é o coração? Me diz o que é o seu coração, biblicamente falando. A pessoa vai dizer, mas pastor, são 4 coisas o coração humano. E essas 4 coisas têm que estar ligadas. Eu vou te desafiar. Eu tenho que acabar. Jesus falou assim. Aí eu vou perder a paciência. Você lembra que Jesus falou assim? E alegria. Quem conhece esse versículo? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, o que ele diz? Ele põe uma vírgula. Pedireis o que quiserdes, e assim vos será feito. Amém. Nós temos pedido 10, 28. Ou Deus é mentiroso, ou o meu coração está errado. O que significa permanecer nele? É tanta coisa. Não, agora... Não, agora não, pois é. Isso aí é a próxima série. Eu tô que é isso aqui? Aí isso já é pra galera no Brasil? Essa série aí? Possivelmente, eu não sei. Já vai chegar assim O arrasando? Marcão quer levar essa mensagem pra rádio, ele falou. Já vai chegar assim, destronando o diabo? Peraí. Domínio próprio! Olha aqui a última. E domínio próprio. Bondade, fidelidade, domínio próprio, Já não mais. mansidão. Você sabe o que é mansidão? Meu Deus, mansidão. João, ser como João. Não. Você sabe o que é a palavra aqui? Mansidão? Sem Aqui, raiva. ó. Não, é humildade. Caraca, agora pegou. Tem Não dá pessoa- pra pregar isso aí não. Hein? Não dá pra pregar isso aí não, irmão. É muita coisa. Olha, é como eu digo, eu quero ir para o reino. Eu não posso fazer isso por mim mesmo. Eu tenho que seguir o processo, o caminho que Deus determinou. Se ele diz que tem Geena, se ele diz que tem isso, eu tenho que seguir, olha, um dos dons do Espírito Santo. Eu vou te dar logo o primeiro dom do Espírito Se a Santo. gente não precisasse edificar a nossa vida e se tudo realmente acabasse... Eu ia cair na sacrifício de verdade. Jesus, a Bíblia pararia no sacrifício de Acabou, Jesus. acabou. Não ia ter mais nada. E Mas o céu, o sacrifício de Jesus já me garantiu o céu. Mas não me garantiu o reino. O problema é que algumas pessoas dizem, mas
para a tua salvação estar garantida mesmo, você tem que fazer essas coisas. Para regalar. Não! Não! Não acrescente nada no sangue, não pise o sangue da nova aliança. Hebreus 10 diz, quem pisar o sangue da nova aliança está fora do reino. Quem diz que perde a salvação, essa pessoa, eu provo biblicamente, está fora do reino. Não tem como. Quem chama o irmão de tolo ou de raca, chama o irmão de tolo ou de raca, Jesus disse, fora do reino. Literalmente, é uma das parábolas. Fica rápido. E tolinho. Raca é idiota. Nossa, chama minha mãe. A palavra raca, a palavra raca. Está lá na Bíblia. Jesus disse, se tu chamares o teu irmão de raca, está lá. Isso é a aula que eu já dei. É parábola. Ele disse, vai para a Geena. Só me chamar o irmão de raca. Por isso que, olha, por isso que Jesus disse, estas coisas nós precisamos porque é na igreja. Ser cristão em casa, sozinho, sem ninguém, pedir tudo isso, isso é muito fácil. Eu digo mais uma vez, eu me preocupo com os 65 milhões de cristãos afastados, ou 6 milhões, sei lá quantos forem. Volte para a igreja. Seja a pior igreja, volta. É lá que Deus vai te preparar. Vai para uma outra, vai para isso, aquilo. A igreja é o lugar, a igreja local é o lugar mais sagrado para Deus. Então tem que ser para mim e para você. E o lugar mais atacado. Por isso! Gente, eu não consigo acabar. Eu não vou ver, mas o que vai ter de gente, o que vai ter de galerinha conhecida na Geena. Eu não sei, eu não vou falar. Eu espero. Paulo disse. Se você for começar os dons, você não vai preparar depois. Não, mas eu só estou comentando os dons. Você pulou aí, não. O que Amor, eu pulei? alegria, paz. Aí você paciência. pulou e falou para humildade. Não, porque tá bom, é delicadeza, bondade. Ninguém é delicado. Uma pessoa boa, você tem que ser bom, uma pessoa boa, pelo Espírito de Deus. Dar alguma coisa para o irmão na igreja que não merece, que te falou alguma coisa. Se Deus, Bondade você vai lá, genuína, né? é uma bondade. Porque eu só dou coisas boas para quem é meu. Mas o fulano falou mal de você, pá! Abençoe. Olha, irmão, e você está com amor genuíno, com alegria genuína, você diz, olha, tem aqui $100 para a irmã e com seu esposo, seu marido, almoçar. Deus tocou no meu coração. Isso é bondade. Para uma pessoa que falou mal de você, que seja bom. Paga o mal com bem. Mas isso tem que vir de Deus. Entendeu? Não é... Valores falsos. Se for a sua bondade, você vai enganar, o fogo de Deus vai chegar, tu é falso, tu bancou isso aqui, tá bom, bondade. Fidelidade. A palavra fidelidade vem de fé, fiel. Você é fiel em todas as áreas na vida da igreja? Vai lá, seja fiel. Não é só fiel nos dízimos. É tão fácil. Ou você sabe uma coisa? Dar dízimo é fácil. Porque a gente sempre sabe que tem retorno e Deus abençoa. Mas ser fiel para estar lá, pastor, pode começar a orar. Tem pouca gente? Eu vou orar, Deus vai fazer uma coisa. Fica lá. Gente, ser fiel, eu vou limpar a igreja. É fiel em qualquer área. O Espírito Santo te dá isso e você vai aplicar aonde ele te mostrar. Eu teria que inventar 1000 situações, eu não quero. Fidelidade. Mansidão. Humildade. Caraca. Convém que ele cresça. Peça o Espírito Santo. Domínio próprio. Aí Paulo diz, contra essas coisas não há lei. Ninguém pode te julgar e condenar se você viver nisso aqui. É verdade. Ninguém. Não há lei. A lei só te condena se você está fora. Podem te julgar, mas você é irrepreensível. Irrepreensível. Se você tem um amor fingido, que não é de Deus, vem a lei, Deus vai provar para você, tu é fingido, só ama lá o músico e sei lá mais que. Só cúpula. Só cúpula. Se você não é paciente,
Deus vai te botar na frente de todo mundo. Você vai ter uma reação que vai dizer, uau, se o pastor... Quando eu vi aquele pastor fazendo isso, eu disse, Jesus, tenho pena da mulher dele. Gente, não é... Não me... Aqui o Marcão está falando o seguinte: o amar a Deus e ao próximo quer dizer que devemos levar essa palavra a todos aqueles que pudermos alcançar. Porque Deus nos constituiu profetas ao amor. Ao irmão consiste, às vezes é aquele taco muito rápido, acho. Irmão consiste em alertá-lo, dirigido pelo Espírito Santo. Acho que é isso. Você vê? Nós temos bons alunos pela como é o nome dessa porqueira? Internauta? Desculpa, Internet. a Dani falou, não o Marcão. Bom, só podia vir da mulher dele, né? Desculpa, tua mulher deu 10-0. Não, estou alegre por isso. Gente, sabe o que o Espírito Santo diz? Aí ele diz, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Espera aí, o que significa isso? O que significa e os que são de Cristo Jesus? É a mesma coisa que e os que são cheios do fruto do Espírito Santo crucificam a carne. A gente lê a Bíblia assim muito batida, essas frases, nessa frase eu não entendo. Ah, seja anátema, seja isso aqui, não. Isso não é tão importante. Toda palavra na Bíblia é importante. E os que são de Cristo Jesus, ou seja, aqueles que produzem o fruto do Espírito, crucificaram a carne, ou seja, crucificaram a natureza humana, a paciência humana, a humildade humana. É sempre dentro do contexto da paz humana, a alegria humana, a humildade humana, com as suas paixões e concupiscências, ou seja, com os seus desejos ardentes. O problema é que estas coisas, segundo o Espírito Santo, inspirado por Paulo, são desejos que ardem dentro das pessoas mais do que qualquer outro. Todo mundo quer um amor verdadeiro. Todo mundo quer uma alegria. Paz, humildade, paciência. Mas os que são de Cristo Jesus, esses desejos humanos são crucificados. Termina ele dizendo, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, ou seja, não sejamos orgulhosos, provocando uns aos outros, tendo inveja, ou seja, querendo possuir o que o outro tem, um dos outros. Por que Paulo terminou com essa frase? Acabou os dons. Primeiro porque ele está falando dentro da igreja, não é isso? Uns dos outros, tal, isso, aquilo. Então ele está dizendo o seguinte, cuidado com a vanglória. Que vanglória, o orgulho que ele pode estar dizendo dentro desse contexto? Ele disse, olha, não sejam possuídos de vanglória. Depois dele dar toda essa lista. O que tu acha? Não sejam orgulhosos, provocando uns aos outros. Sabe por quê? Vamos supor que você consiga tudo isso. Amor de Deus. Eu tenho a alegria do Espírito Santo. Eu tenho a umidade do Espírito Santo. Aí um dia tu tá um pouco na carne, você tem manifestado isso. Aí você chega e diz assim, irmão, estou manifestando a humildade do Senhor. Eu sou humilde de Deus. Você começa a dizer, eu tenho paciência. Porque o fulano fez isso, falou de mim, fez isso, aquilo. Você começa, por causa que o Espírito Santo te deu amor, alegria, paz, ou paciência, mansidão. Exatamente, você já começa a se achar. Por isso Paulo, para fechar, ele disse, olha, vocês vão conseguir sim, mas não fique batendo no peito, dizendo que eu... Não é você. É o Espírito Santo que encheu você disso. É dele. Foi ele que te deu o fruto. Ou seja, não fique fazendo isso, porque senão você vai provocar um outro irmão. Você entendeu no contexto? Você vai provocar. Eu digo, ai, Pastor Cristiano está te assistindo, grande, jovem, homem de Deus. Cristiano da onde é? Um amigo meu lá do Pastor? Do Brasil? É, de Agostinho Porto. Não sei. Eu acho que eu já vi o nome. Não, ele é meu amigo. Ele tá ouvindo? É um pastor Cristiano jovem. Azevedo.
Já amo no espírito. E quero... Gente, é muito fácil dizer eu amo. Não. Eu tenho que pedir o Senhor isso e tenho que pedir a humildade para não provocar uns aos outros. Amém? Acabou a aula. Na próxima segunda-feira, você que está me ouvindo, que pegou agora, o horário aqui é 8h30, 9h30 no Brasil, porque houve uma diferença de fuso horário. É 1 hora só. E a outra coisa, tem que clicar agora, Ustream, aula PR, pastor Júlio Nogueira, número 2. Ok? Vai estar no Facebook, vai estar isso e aquilo. Então, até a gente ver o que vai acontecer. 1 hora a mais, então 9h30 ao vivo no Brasil, e que o Senhor continua a falar, e na próxima semana eu vou falar sobre os dons, vou fechar, e na outra segunda-feira eu vou falar sobre o arrebatamento. Essa você vai ter que se segurar, porque Para você não ir arrebatado. Olha, é uma aula difícil, hein? É uma aula difícil, mas a Bíblia diz que a gente pode ser arrebatado e não experimentar a morte. Mas, gente, eu falo isso com o maior temor de Deus, a gente brinca e tal, isso, aquilo, mas o assunto é muito sério. O que está em jogo é o reino de Deus, é a nossa vida. E eu suplico diante do Senhor que você leve a sério essa palavra, que você ame o seu pastor, envolva na igreja, senta lá, ora, se você vê alguma coisa errada, seja maduro, cresça. Você vê alguma coisa e diz, Senhor, eu abençoo. Peça que Deus lhe enche o coração. Porque senão você vai espalhar fofoca, você vai fazer isso, você vai estar fora e vai levar outros. É um cego levando todos os outros para o buraco. Eu não. Vamos orar então. Em nome de Jesus, Senhor, toda honra, toda glória pertence a Ti, porque esta palavra não é minha. Essa inspiração não é minha, mas é do Teu Espírito, e ela vem para o Espírito de cada um que está ouvindo agora, aqui pela internet. Pastores, membros, somos todos, na verdade, cooperadores do Teu reino. Os nossos títulos, Senhor, têm um valor muito pequeno, mas a nossa função no corpo, diante uns dos outros, isso é que é o mais importante. Ó Pai, eu quero abençoar a mente, o coração, a alma, a consciência de cada um. Porque, ó Deus, eu falo, mas eu sou limitado. Às vezes eu quero expressar alguma coisa, eu deixo de falar outra, mas o Teu Espírito, ele fala muito melhor do que eu. E eu quero abençoar o Teu povo. Amém. Eu sei que há problemas na igreja, como... Eu sei, mas eu quero me alegrar. Eu quero a Tua alegria, a Tua paz e o Teu amor para poder ultrapassar estas coisas. Porque, ó Deus, a Tua igreja só vai ser edificada quando todos nós formos cheios do fruto do Teu Espírito Santo. Esse é o único caminho, eu vi isso, e o Senhor abre os nossos olhos para nós amarmos os que estão perto, a nossa família, os que estão longe. São a Tua família dentro da igreja. Senhor, mostra-nos o que significa entrar no Teu reino e ajuda-nos a praticar. Se possível, nos violentarmos, porque a Tua palavra diz é por violência que a gente entra no reino. Ó Deus, abençoa a cada uma desses irmãos, esse pastor novo que está começando a ouvir, o pastor Nuno Simões. Eu abençoo com a Tua igreja aqui, a igreja dele lá em Portugal, ó Deus. Eu quero que aquela igreja seja cheia do Teu Espírito Santo. Eu quero que a família dele seja abençoada, ó Pai. Esse é o meu desejo, que ele seja um homem rico do Teu Espírito Santo. Abençoa o outro, aquele pastor lá que me mandou, o pastor Cristiano, sim, e a sua família, que está começando a ouvir agora. Abençoa o ministério dele. Senhor, eu quero ser instrumento de bênção e não de maldição, não de julgamento, e de absolutamente nada. E eu estou me lembrando também daquele pastor lá de Nova Iguaçu, ó Pai, que me mandou um e-mail, eu mandei os estudos para ele. Eu quero dizer que a igreja dele vai ser duplamente abençoada com a inspiração do Teu Espírito
ao espírito dele. Porque é a tua palavra que está em jogo. E o Senhor só honra a tua palavra, não a nossa carnalidade e pensamentos humanos, até bons. Eu abençoo os nossos irmãos que estão sempre conosco, ouvindo pela internet, enfim. E cada um que está aqui. Eu abençoo a oferta, eu abençoo o envolvimento de cada um, eu abençoo a família, eu abençoo o trabalho, eu abençoo as pregações que vão ser feitas na tua igreja a partir dessa semana. Eu abençoo o programa de rádio do pastor Miguel no sábado. Eu abençoo, ó Deus, junto com a tua igreja, cada uma destas situações. Eu abençoo a Flávia na quarta-feira, ó Deus, e eu sei, ó Pai, que vai ser bênção sobre bênção na vida dela. Eu abençoo, Senhor, a tua igreja que está um pouco desfacelada, está um pouco enrugada, um pouco machucada, mas ela vai se tornar uma igreja gloriosa e eu vou ver isso ainda na minha geração. Eu vou ver, ó Deus, porque tu estás movendo pessoas simples dentro do corpo de Cristo para expressarem o fruto do Espírito, expressarem o verdadeiro amor, expressarem uma palavra e um ministério profícuo. Obrigado por tudo que aconteceu nesta noite. Nós te louvamos, te agradecemos e eu abençoo os nossos filhos, as nossas crianças e os nossos netos. Com a tua paz, com a tua proteção, em nome de Jesus Cristo. A pessoa, o nome é Ele. Ele está sobre todas essas circunstâncias. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Gente, boa noite. Oi. Tivemos em torno de 16 pessoas assistindo hoje. Ótimo. E algumas pessoas que registraram, dá para saber. Foi o Marcão Edânia, a Carol. Isso, para a pessoa registrar. Boa ideia. O Cristiano registrou, tá aparecendo. Só registrar você pode dialogar com a gente. A Paloma está na Inglaterra, eu sou. Oi, Paloma, how are you doing, dear? O Cristiano quer te ver. Ok. O Cristiano quer te ver. Cristiano quer te ver. Conheço esse menino aqui antes dele nascer. Aliás,